Estou sentindo um cheiro muito bom no ar. Vocês não? Espera um pouquinho que eu vou ver o que é. Gente do céu! Olha este bolo de cenoura com cobertura de chocolate granulado em cima. Que top! Meu Deus! E a chamada para o vídeo de hoje é... Então, pessoal, nós temos os conjuntos dos números naturais, representados aqui pela letra N, onde o conjunto dos números naturais é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos valores, ok? Depois deles, nós temos os números inteiros, representados pela letra Z. O conjunto dos números inteiros são todos os negativos, o zero e todos os positivos, ou seja, os naturais já eram bons. Com a criação dos inteiros, eles ficaram melhores ainda, porque se você perceber, nesse pedacinho do zero para frente, cabe todinho os naturais. E do lado aqui do zero, do seu lado esquerdo, nós temos os negativos, ou seja, os naturais já eram bons, foram melhorados dentro dos inteiros, então, representado pelo Z, cabe os naturais mais essa parte negativa. Então, o conjunto dos inteiros é tudo isso. Depois, nós temos os conjuntos dos racionais, representado pela letra Q. Então, o conjunto dos números racionais, nós podemos dizer que são todos os valores A e B, que pertencem ao conjunto dos inteiros, de maneira que eu consiga escrever A sobre B, e esse B não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Resumindo a história, para ser racional, eu tenho que conseguir escrever eu tenho que conseguir escrever um número em forma de fração. Então, tá. Todo número inteiro, automaticamente, ele é racional. Porque todos os números inteiros, por exemplo, posso dividir por 1. Logo, consegui escrevê-los como forma de fração. Todos os números finitos que têm um fim também são racionais, porque eu consigo escrever uma fração para representá-lo. Por exemplo, 0,5 é um número que teve um fim, um número decimal aqui, um número com vírgula, que a gente chama de número quebrado também, e eu consigo escrevê-lo em forma de fração, por exemplo, 1 sobre 2. Logo, ele é racional. Então, todo número em forma de fração, onde em cima é inteiro, embaixo também é inteiro, com um decimal finito, que tem um fim também racional, uma dízima periódica, que é aquela divisão que começa a dar repetição e o resto sempre acaba sendo o mesmo. Então, eu tenho a reticências aqui que indica o infinito e a repetição nesse caso aqui é o 7. Então, quando eu tenho um número decimal, um número quebrado, um número com vírgula, onde ele não tem fim, mas ele é uma dízima periódica, ele tem uma repetição, eu consigo encontrar qual é a fração que gerou esta dízima. E existe técnica para isso, em outra oportunidade, em outros vídeos eu vou falar um pouquinho dessas técnicas, tá? Mas agora basta saber que para ser racional, ele tem que virar fração, eu tenho que conseguir escrevê-lo em forma de fração. Então, por isso, entra os irracionais, que são aqueles que eu não consigo escrever em forma de fração, como raiz quadrada de 2, o π, que vale 3,1415, e aí tem uma sequência de números infinitos que você não consegue enxergar um período de repetição. E aí, esse conjuntão todo, né? Então, se eu pudesse fazer aqui um diagrama, eu vou fazer para vocês os naturais, que já eram bons,
Aí vieram os inteiros, que ficou melhor ainda. Depois os racionais, que é tudo. Dentro dele ele engloba os naturais e os inteiros. Aí aqui no cantinho tem os irracionais, que são aqueles que não consigo escrever em forma de fração. E aí esse conjuntão nós chamamos de reais, certo? Então, reais é composto por todos esses valores. Estou aqui de volta com aquela delícia lá do início para explicar então para vocês. O bolo por si só já é uma delícia. O bolo de cenoura, para quem curte aí. Quem não curte vai entender mesmo assim. O bolo é o conjunto dos naturais. Eu estou representando o bolo pelo conjunto dos naturais que já era bom. Alguém melhorou, inventou uma cobertura de chocolate. Então, o bolo de cenoura com a cobertura de chocolate é o conjunto dos inteiros. Quer dizer, eu já tenho essa parte que já era boa, que é o bolo, e veio o acréscimo dos negativos. Aí esse conjunto, bolo de cenoura com creme de chocolate, eu chamo de conjunto dos números inteiros. Para melhorar ainda mais, a essa cobertura foi adicionado então os granulados. Então o conjunto dos racionais, né, são esses pedacinhos, esses quebradinhos de chocolate aqui, vamos colocar assim. Eles agregaram para melhorar algo que já estava muito bom. Então os racionais são os naturais mais a cobertura que forma bolo com cobertura, os inteiros mais o granulado. Então, tudo isso junto, bolo, cobertura e granulado, forma o conjunto dos racionais, que são todos os números que eu consigo escrever em forma de fração. Existem números no nosso dia a dia, que a gente acaba trabalhando com eles, que eles são irracionais, eles não cabem aí nesse bolo. Então, estou representando eles separados aqui na xícara de café. Então tá, eles não ficam juntos, mas juntos formam uma realidade perfeita, minha opinião. Uma realidade muito boa. E falando em realidade, juntos formam o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais são os irracionais, que eu não consigo escrever em forma de fração, mais os racionais, que é todo esse conjunto aqui. Então, agora eu vou curtir aqui a minha realidade. Espero que você tenha curtido e aguarde aí os próximos vídeos.